Fala galera, como vão vocês? Todos bem? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos ao canal O Engenheiro Civil. E a gente passou uma semaninha distante, mas estava preparando conteúdo, beleza? Pessoal, na aula 14 aqui nós vamos falar um pouco de fonética e fonologia, tá? Como eu disse, eu não sou um expert aí na parte de linguagem, então eu recomendo que você baixe esse documento, o link está aqui na descrição do vídeo. E baixando esse documento você vai ter acesso a esse link aqui que vai direcionar você para o canal do professor Noslen, onde você pode assistir as aulas de fonética e fonologia, partes 1 e 2, tudo bem? O que eu trago aqui é um resumo da aula dele, tá? A gente vai comentar aqui bem rapidinho. E finalizado esse comentário, a gente vai resolver 10 questões a título de fixação, beleza? Então desde já eu quero pedir a você que se inscreva, deixe o seu like e manda esse link para um colega aí que está estudando com o mesmo propósito aí, para o concurso público da Prefeitura de Xinguara, que é o nosso objetivo por enquanto, tá bem? E bora para frente, sem mais delongas. Beleza, pessoal, a fonologia, ela vai ser fono, tá? Um prefixo aí que vai querer dizer som, e logia, estudo, tá? Então, resumo, que é o estudo dos sons. Os estudos relativos à fala. O estudo relativo aos sons emitido pelo corpo humano. Os sons relativos à fala, evidentemente, tudo bem? E nós temos aí os fonemas, que são a menor unidade sonora produzida pelo ser humano. A pronúncia de uma palavra é formada pela junção de diversos fonemas, já a grafia é formada por diversos grafemas. Então os grafemas dirão respeito à escrita, à medida que os fonemas dirão respeito à fala. Tudo bem? Então a gente tem aí pronúncia, fonemas, grafia, grafemas, tá? Nossa menor partículazinha. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre os fonemas e os grafemas. Então vamos lá, pessoal. Resumindo aqui. Fonema não é letra, fonema é som, tá bem? Letra é grafia, letra é grafema. Então é importante a gente fazer essa distinção aqui. Fonema uma coisa, grafema outra coisa, letra vai equivaler ao grafema, tudo bem? Thales, dá um exemplo. Dou sim, bora lá, pessoal. Aqui nós temos casa, e se a gente troca a letra S pela letra P, o que muda aqui, pessoal, da palavra casa para a palavra capa, por exemplo, é só esse fonema. Então, por exemplo, esse A, esse S entre as duas vogais, ele vai ter som de Z, não é isso? Vai ficar casa. Mas se eu substituo esse S por P, tá certo? Vai ficar capa. Então, troquei uma palavra, trocou o significado, isso é bem óbvio, tá? Mas note que aqui eu substituí o som Z pelo fonema P, tá bem? E esse é exatamente o que a gente vai ver aqui embaixo. Então eu coloquei de um modo bem grosseiro aqui a representação dos fonemas, mas T, pessoal, é o grafema, é o símbolo. Qual o som dessa palavra? T é o nome da letra, mas o som que ela representa é t, 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 tá bem? Da mesma forma que P representa P, 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 tá bem? B, B, M vai representar M, tudo bem? E aí assim a gente segue. S vai representar S, S, tá bem? Esse som sibilante vai ser equivalente ao C cedilha, o X, em algumas situações vai ter essa equivalência também, tá certo? Mas o que é importante a gente saber daqui? Que no caso de táxi, por exemplo, nós temos que o número de fonemas, ele excede o número de letras. Se nós olharmos para a palavra táxi, aqui nós temos 4 letras, tá bem? Mas quando vamos fazer a análise dos sons, nós temos tá bem? Que é o T, A, que é o A, evidentemente. E esse X, ele vai ter um som como se fosse KS ou CS aqui, não é isso? Vai ficar x, 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 né? Esse som aqui, então esse X, ele vai representar 2 sons. Então, na palavra táxi, nós temos 4 letras e 5 fonemas, entendido? E isso cai em questão, pessoal? Cai em questão sim, tá? Cai em questões e a gente vai resolver para fixar, título de fixação. Então nós podemos classificar os fonemas em fonemas vocálicos, que corresponderão às vogais A, E e O, especificamente. E nós temos os fonemas vocálicos também, só que agora fazendo menção das semivogais. Então, pessoal, existe uma distinção sim entre as vogais e semivogais. Lá no ensino fundamental a gente aprende que as vogais são A, E, I, O, U, mas
Uma vez que a gente faz o estudo um pouco mais elaborado, a gente faz a distinção aí entre as vogais e as semivogais, em que as vogais, A, E e O, elas terão um som mais tônico, um som mais forte e detalhe, passagem livre de A, tudo bem? Você não encontra obstáculo nenhum, é só abrir a boca, tudo bem, ali, e A, E e O. Mas quando a gente vem para as semivogais, I e U, nós temos um estreitamento do nosso sistema vocálico para a produção desses sons. Então é uma semi-interrupção da passagem de A. Daí a gente chamá-las de semivogais. Além disso, elas não têm o som tão marcante como as vogais têm no caso de A, E e O. I e U, elas disse delas que elas têm o som mais átono, um som mais fraco, um som mais leve quando comparadas, melhor dizendo, às vogais. Belezinha? E nós temos ainda, após falar dos fonemas vocálicos relacionados às vogais e semivogais, nós temos ainda os fonemas consonantais, tá certo? Que são as nossas boas e velhas consoantes. Então, são esse tipo de fonemas, fonemas consonantais, eles são produzidos mediante a resistência que os órgãos... Quando você interrompe a passagem de A, pessoal, ali você tem um fonema consonantal. A exemplo de... Eu separei essas palavras aqui abaixo, veja só. Conquista. Quando a gente pronuncia a palavra C, P, T, B, tá bem? F, a gente trabalha aqui o nosso sistema vocal, todo um aparelho, os pulmões, diafragma, as próprias cordas vocais, tudo isso constitui o nosso sistema de produção de sons, naturalmente. E o processo de comunicação vai envolver todo um trabalho desse sistema na produção dos sons. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, orgulho, alegria, força, trabalho, problema, nós estamos produzindo fonemas, tá certo? E aí a gente vai ter semi-interrupção da passagem de A, nós teremos interrupção das passagens de A com as consoantes, e a partir dessas produções, a partir desse trabalho que a gente faz com o sistema vocal, a gente classifica aí em vocálicos e consonantais. Belezinha? Pessoal, dito isso, tá certo? A gente vem para a parte 2 aqui, você pode ver o vídeo do professor Noslen lá, ele explica isso em muito mais detalhes, tá? É a área dele, é onde ele se sente confortável. Estou só fazendo um review aqui com vocês, e no que diz respeito aos encontros vocálicos, aqui vocálicos naturalmente tende a nos remeter a vogais, tudo bem? Nós temos o ditongo, que é a combinação de uma vogal ou uma semivogal na mesma sílaba, e um reforço que eu paro para fazer aqui é o seguinte, pessoal, nós temos de entender a respeito de separação silábica no que diz respeito à resolução de questões sobre fonética e fonologia. É necessário. Fonética e fonologia é a base de acentuação gráfica. Inclusive, eu deveria ter gravado a aula de fonética e fonologia antes mesmo de gravar a aula de acentuação gráfica, porque envolve os conceitos de ditongo, tritongo, hiato e separação silábica. Então, lá na quinta série, quando a gente tinha dificuldade, a maioria ao menos, eu entendo assim, que tinha dificuldade na separação silábica ou classificar as palavras conforme a tonicidade das sílabas. Ah não, essa é uma proparoxítona, uma paroxítona, uma oxítona, não, isso é um hiato, um ditongo, um tritongo, tudo bem? Isso segue a gente até aqui, então você não escapou, você não fugiu, belezinha? Então vamos fazer o dever de casa que é necessário, pessoal, e nos livrarmos disso, entendido? Então, o ditongo é a combinação de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Não importa quem... E essa ordem, pessoal. Ah, não, aqui eu tenho a vogal e a semivogal. Ou eu tenho a semivogal e a vogal. Isso vai ser importante para a classificação desse ditongo. Mas para a caracterização de dizer se é um ditongo, se é um hiato ou um tritongo, o que vale é a gente saber. Vogal e semivogal na mesma sílaba, não interessa a ordem dela. Mas se a gente vai fazer se a gente já vai trabalhar com a classificação desse ditongo, vale olhar para a ordem. Por quê? Se eu tenho a vogal seguida da semivogal, ali eu tenho um ditongo decrescente. Se eu tenho a semivogal seguida da vogal, eu tenho um ditongo crescente. É só você imaginar que o som das vogais A, E e O são mais fortes.
Então, e o som, a gente diz, são tônicos, não é isso? São sons tônicos. E, no que diz respeito às semivogais, são sons mais átonos. Então é só você pensar, se você sai do som forte para o som fraco, você está crescendo ou decrescendo, meu amigo? Você está decrescendo. E se você sai do som fraco para o som forte, você está crescendo. Então, a partir disso, a gente vai fazer a classificação dos ditongos em crescente e decrescente. Belezinha? Uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, ali você tem um ditongo. Um tritongo. São duas semivogais e uma vogal na mesma sílaba, novamente a ordem, se eu tenho primeiro a vogal e em seguida as duas semivogais, ou se eu tenho semivogal, vogal e semivogal, essa ordem não importa. O importante é que as três vogais estejam na mesma sílaba, ali você vai ter um ditongo, tá? Nesse caso aqui, eu trouxe 3 exemplos, Uruguai, Averiguei, Saguão, e no que diz respeito a exemplos dos ditongos, um ditongo crescente, eu tenho espécie, em que eu saio da semivogal para vogal, colégio a mesma coisa, médio, áureo, entendido? E no que diz respeito aos ditongos decrescentes, pão, pai, leite, manteiga, tudo bem? Aqui a gente está saindo da vogal e indo para a semivogal. Aí você olha para a palavra pão e diz assim, mas Thales, na palavra pão nós não temos vogal e semivogal. Ali nós temos duas vogais. Você falou para mim que as vogais são A, E e O, e eu de fato falei. E dei a definição de que ditongos são duas, uma vogal e uma semivogal se encontrando na mesma sílaba. Aí você falou para mim, Thales, não pode ser o ditongo, porque eu não tenho uma vogal e uma semivogal. Eu tenho, na verdade, duas vogais. Mas nesse caso, pessoal, uma delas vai assumir o papel de semivogal. Nesse caso, o O, tudo bem? O O vai assumir o papel de semivogal e o A vai permanecer como vogal. Nós teremos, desse modo, um ditongo decrescente. Belezinha? Pessoal, isso pode soar estranho, pode soar confuso, mas é com os exercícios e eu vou deixar 30 questões aí, vou deixar um caderno de questões para vocês, vou deixar o link aqui na descrição, eu vou resolver 10 com vocês e ficarão 30 restantes para que você pratique e fixe esses conceitos, entendido? Bora para frente, os tritongos. Eu já expliquei, citar os exemplos agora. Uruguai, Averiguei, Saguão, não importa a combinação ou ordem, tá? Agora vamos aos nossos amigos hiatos. Pessoal, o hiato é quando eu tenho duas vogais juntas em uma palavra. Quando a palavra ela está ali montada, você tem as duas vogais, e quando eu digo aqui vogal, semivogal, tá? Entenda-se vogal e semivogal. Quando a palavra está montada, no caso de coelho, por exemplo, o O está junto do E. Mas quando eu faço a divisão silábica ou a separação silábica, essas vogais vão parar em sílabas distintas. Nessa situação, eu chamo de hiato. A Thales traz um exemplo. Coelho, rainha, raízes, viúva, tá? Inclusive, nós precisamos nos atentar, pois a regra do hiato é uma das regras de acentuação. Entendido? Vai caracterizar aí uma das regras de acentuação. Nesse caso, o I aqui, ele não é acentuado porque eu tenho esse encontro consonantal aqui, tudo bem? NH. Nesse caso aqui eu tenho LH, tá certo? Vale dar uma checada lá na parte de acentuação gráfica. Então, o I e o U, quando sozinhos em uma sílaba, terão função de vogal. Entendido, pessoal? Para que seja sílaba na língua portuguesa, é preciso ter pelo menos uma vogal. Novamente, para que seja sílaba na língua portuguesa, é preciso ter pelo menos uma vogal. Então, encontros consonantais. Na mesma sílaba, clima, drama, cratera, plano. Enquanto consonantal, pessoal, como o nome já bem sugere, duas consoantes em uma mesma sílaba. Ou em sílabas diferentes, tá? E aqui eu trouxe exemplos para caracterizar. Clima, em uma mesma sílaba, drama, plano. Mas quando a gente já fala das palavras pacto, absinto, e absinto, pessoal, é como fel, é amargo, tá? Tudo aquilo que é amargo pode ser referido como absinto. E admitir, corrupção, são encontros consonantais. Todavia, quando se executa a separação silábica, eles vão parar em sílabas distintas. Essas consoantes vão para sílabas distintas. Vamos aos dígrafos. Essa parte de dígrafo, e a gente já está acabando, tá, pessoal?
o nosso conteúdo final aqui, terminando essa parte, a gente já segue para as questões. Então, quanto aos dígrafos, é o grupo de duas ou mais letras representando um só fonema, um só som, tudo bem? Duas ou mais letras tendo apenas um som. Então, nesse caso, chapéu, osso, carro, galho, guitarra. E aqui em destaque estão os nossos dígrafos. Nesse caso aqui, CH, qual o som que CH vai ter? Vai ter o som de sh, o som de X, tá? E o osso aqui são dois grafemas, duas letras, mas qual o som dessas duas letras? É s, o, so. Mesma situação de carro, de galho. Ah, Thales, mas no caso do LH, eu ouço o som do H. Não, você não ouve, é só uma pronúncia, mas é uma pronúncia distinta da letra L, tá? Galho, um som mais molhado, como descreve o professor Noslen. Vale dar uma checada na aula dele, eu já sugeri, tá? Sugiro novamente a parte 2 aqui, onde ele vai trazer justamente isso que a gente está discutindo aqui. Inclusive, os exemplos são os mesmos dele. Guitarra, nesse caso aqui, o GU, ele vai ter o som de G, tá bem? Vai ter o som de G. E aqui, RR, vai ter o nosso som de Ra, tudo bem? Como se fosse R, como se fosse rato, mesma pronúncia de rato, tá? E, pessoal, vale a leitura. A leitura, ela faz de você uma pessoa mais interessante, aumenta o seu nível de cultura, vai ajudar você a viver melhor, tá? Muito provavelmente, a depender do que você lê. E auxilia na memorização da imagem da palavra. Então, nós resolveremos exemplos em que você será simplesmente demandado a apontar a grafia correta daquela palavra. E é a partir da memorização da imagem da palavra que você vai poder dizer se está correto ou incorreto. No que diz respeito aos dífonos, pessoal, se o dígrafo são duas letras com um som apenas, o dífono será o quê? Será uma letra com dois sons. Então, dígrafo, duas letras com um som. Dífono, uma letra apenas com dois sons. Então, basicamente, o X é que será o grande protagonista do dífono aí. Tórax, táxi, nexo, tóxico, látex, sexual, flexionar, tudo bem? Uma letra com dois sons, dífono. O dígrafo será duas letras, um só som. Belezinha? Pessoal, dito isso, vale você assistir isso de novo, vale baixar e imprimir esse documento para você dar uma checada, tá? Dito isso, a gente vem para as nossas questões. Então, bora lá, galera. Aqui a gente vai resolver 10, tá? É um caderno que está com 41 questões. Nesse caderno tem questão do IDIB também, e a gente vai mandar ver aqui. Então, bora lá. Fonema, cadê? Tá aqui. Fonema é o menor elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Analise os vocábulos tóxico, galho, hoje. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a quantidade de fonemas das palavras destacadas. Então vamos lá, pessoal. Nós já vimos que um X, ele é um cara que a gente precisa ficar atento quanto a ele, tá? E ele está perguntando aqui a quantidade de fonemas. Então vamos lá, nós temos o T de T, tudo bem? Um fonema, dois fonemas, que é o O. Aqui nós temos mais dois fonemas, veja só, tóxico. Então aqui nós já temos 4 fonemas, porque o X, apesar de ser apenas uma letra, traz dois sons. 4, 5, 6, 7. Então só na palavra tóxico, t, o, x, i, k, o. Então só na palavra tóxico nós temos 7 fonemas. E a gente pode proceder essa mesma... E já corta aqui, né? Porque diz que é respectivamente, então a única alternativa possível é a letra A. E a gente pode fazer a mesma análise aqui, ó, para a galho. Galho, nós temos o G de G, 1, 2. Agora esse LH, ele vai ter apenas um som, tá? Aqui a gente não tem o som do A. E o O. Então, um som, dois sons e G e o A vão somar mais dois sons. 2 e 2, 4. A mesma análise a gente pode fazer para hoje. A gente não pronuncia o H, então fica o quê? Só o, J, E. O, J e E. Entendido? Pessoal, a análise é essa mesmo, pode parecer esquisita, tá? Mas paciência, é isso aí. Número 2.
As palavras do texto apaixonada, saudável, saúde, recaída são respectivamente hiato. Nesse caso, pessoal, nós teremos de pensar na divisão silábica, tá? Então aqui, ó, a, pai, tudo bem? Apaixonada. Assim ficaria a divisão silábica. Apaixonada. Entendido? Nesse caso aqui, o A e o I ficariam juntos numa mesma sílaba. E veja só, vogal e semivogal teriam um ditongo e, diga-se de passagem, um ditongo decrescente. Então, quem já diz que apaixonado tem hiato, a gente já corta fora. Vamos para a próxima. Saudável. Se a gente fosse fazer a divisão silábica, saudável, beleza? Seria um trissílabo, aqui, saudável, um trissílabo, e teríamos novamente um ditongo, sal. Tá bem? Então, ditongo, não dá para cortar ninguém. Vamos ver a próxima. Na próxima, nós teríamos sa, u, d. O u estaria sozinho. Ele ficaria sozinho na sílaba. E quando o u fica isolado na sílaba, e quando eu digo isolado, pessoal, ele pode estar acompanhado de uma outra consoante, conforme a gente vai ver no caso de academia, por exemplo, tá? Mas aqui nós temos duas vogais juntas. Quando a palavra está montada, nós temos duas vogais juntas. Mas quando eu faço a divisão silábica, essas vogais vão parar em sílabas distintas, o que é a nossa definição de ato. Não é isso? Então a gente já corta aqui a letra C. Por quê? Porque diz que a terceira palavra é ditongo, enquanto que na verdade é um hiato. E mesmo o caso das recaídas, tudo bem? Ou recaída. Recaída, tudo bem? Esse I vai ficar isolado aqui, é um hiato de novo, tá? Pessoal, detalhe, essa parte de fonologia vai ajudar muito, tá? Na hora de procedermos à divisão silábica. Então veja só, eu não digo, se eu separasse, e a separação silábica tem a ver com o som, sim. Tem a ver com o som, sim. Então, eu não... aí você pergunta para mim, Thales, por que você deixou o A e o U em uma sílaba só? Porque eu não digo sa-u-da, tá bem? Eu digo sal, saudável, saudável. Eu não digo saudável, saudável. É sal, saudável. Então, a fonologia, a pronúncia da palavra nos auxilia, sim, na separação silábica. Vai vendo. Terceira questão, pessoal. Assinale a alternativa em que a letra destacada representa o mesmo fonema que a destacada em exemplo. Então veja só, pessoal, nós somos arguidos aqui, nós somos perguntados acerca de uma palavra que apresenta o mesmo fonema destacado aqui, ó. Exemplo. Então qual fonema em destaque? É Z. Tem um som de Z, tudo bem? Procuraremos aqui nas alternativas aquele fonema destacado que tem som de Z também. Então veja só, expressivas. O X aqui tem som de S, não procede. Isolados. Veja só, pessoal, aqui nós temos o som de Z, representado por um X, mas já aqui em isolados nós temos um som de Z representado pelo S. Então esse é o nosso gabarito. Note que em espécie o som é o sibilar, tá bem? Aquele som sibilante. Aqui nós temos j, j, j. Esse é o som, tá? E aqui é s, s, s. Entendido? Nosso gabarito aí, letra B. Pessoal, pode soar confuso, mas trust me, confia no tio. Responda as questões, responda não somente as 30 restantes que eu vou deixar. Faz o seguinte, responde as 10 que eu já respondi, responde as 30 que eu deixar e responda outras mais que você encontrar, que você vai fixar. Esse é o segredo de fixar, responder exercício, belezinha? Quarta questão. Bora lá. Quanto à ocorrência de dígrafo, todas as palavras obedecem à convenção ortográfica em. E antes disso, nós temos a palavra consciência destacada aqui, tá? Na grafia da palavra destacada, há 3 dígrafos. 2 letras agrupam-se para apresentar apenas um fonema. Então, já no enunciado da questão, essa banca generosamente recobra para o candidato a definição de dígrafo, onde eu tenho 2 letras representando apenas um som, e diz que há 3 dígrafos aqui, e de fato há.
Pessoal, eu não mencionei os dígrafos nasais, tá? Mas eu tenho, por exemplo, aqui, ó, com. ON, esse ON aqui são duas letras, mas que terão apenas um som. Que som é esse? É o som de on. Não dá para separar o som do O e o som do N. Esse N aí, ele vai apenas anasalar, tá bem? Aquele fonema que é característico do O. Então nós temos o O e ao adicionar o ON, eu mudo apenas o timbre. Então não será mais O, será ON, o som anasalado. Mesmo caso aqui. Então aqui nós temos um dígrafo. Aqui nós temos um outro. Veja só, eu tenho SC, mas na hora de pronunciar com si, esse SC tem apenas um som, que é o som de S. E a mesma coisa aqui ência, tá? São duas letras com apenas um som, definição de dígrafo. Então vamos lá. Quanto à ocorrência de dígrafo, todas as palavras obedecem à convenção ortográfica em. Pessoal, dicente tem SC? Tem sim. É dígrafo? É. Plebiscito não tem SC, tá, pessoal? Mas deixa eu confirmar. Plebiscito. Ou tem SC? Tem SC. Olha só. Tem SC. O que não tem é exceção. Pessoal, exceção é com C cedilha, tá? Não é com SS. Exceção, excesso, é com SS, tudo bem? Excesso, diferença para mais. E exceção seria o aumentativo de excesso. Mas no sentido tradicional, de exceção, no sentido de aquilo que está fora da regra, não é grafado com SS, é grafado com C cedilha. Essa já está fora da convenção ortográfica. Excêntrico. Tem dígrafo sim, tá? Esse XC aqui, ele é um dígrafo. Abscesso, pessoal, é uma palavra mais técnica, mas não é grafada com SC, é grafada com C cedilha. É um termo lá da enfermagem, um termo da área médica, tá? Lembra o furúnculo. Um abscesso é como se fosse um furúnculo, tá? Uma infecção cutânea, uma infecção na pele. Não tem SC, é C cedilha, isso aqui a gente já corta fora. E excitado, aquiescência. Aquiescência é com SC, não é com XC. Restou quem? Restou a letra D, né, pessoal? Por exclusão. Miscigenação, o ato de misturar. Excessivo, aquilo que vai além. Discernimento, o ato de distinguir. Então a gente fica aí com o nosso gabarito letra D. E a gente avança. Está correta a divisão silábica. Então veja só, pessoal, fonologia. E dentro de fonologia nós temos o quê? A definição, a divisão silábica. Então muitas vezes você está fazendo essa prova lá, essa prova aqui era para quê? Essa prova era para fiscal de tributos. Veja só, fiscal de tributos lá de Pacujá, no Ceará, e você é arguido uma questão da quinta série. Você já pensou se você perde, se eu perco? Né? A gente fica se martirizando porque é algo simples, é algo que a gente deveria saber, tá bem? Na situação de errar, né? Na situação de acertar, naturalmente, a gente fica feliz. Então vamos lá julgar isso aqui, pessoal. Substrato, perspicaz e abrogar. Isso aqui aparentemente não está com problema nenhum. Vamos deixar ela quieto aí. Agora, abscesso. Abscesso é aquela palavra, novamente, tá? Que a gente discutiu cá, aqui em cima. Abscesso. Agora sim, grafada da maneira correta. Agora, esse abrupto aqui, eu separei o B do R e do U. Deveria ser abrupto. Tudo bem? Aqui nós temos uma incorreção na separação silábica. Feldspato. Pessoal, esse S deveria estar junto do D aqui também, tá? Feldspato. Então, nós temos novamente uma incorreção. Sublinhar. Pessoal, esse B, ele deveria estar junto do su aqui. E ficaria sublin e esse sublinhar, tudo bem? Sublinhar. Na verdade, eu não sei se essa é a incorreção, mas zoobiologia eu sei que deveria estar separado. Vamos ver a divisão silábica aqui de sublinhar. Divisão silábica de sublinhar. É isso mesmo, veja só. O B, ele lá na questão da banca, do lado de cá, esse B ele está junto aqui, ele não pode estar junto, ele tem que estar na primeira sílaba. A mesma coisa aqui, ó, de zoobiologia. Se a gente pega e joga zoobiologia, eu já até testei aqui a palavra zoobiologia. Olha só, zoobiologia. Esses os deveriam estar separados, tá? A gente corta também.
Restou quem, pessoal? Restou inexaurível arteriosclerose. Não tô gostando disso. Não tô gostando disso. Aqui, pessoal, esse inexaurível, isso aqui tá errado também, tá? Deveria, esse E, esse X e o A não deveriam estar separados. Restou quem, pessoal? Restou a letra A, tá? Restou a letra A. Daí a gente fazer um exercício de separação silábica a título de fixação, porque a banca pode cobrar sim pra gente. Nos versos, veremos que as vogais e as consoantes, as palavras destacadas exercem na construção de sentido da terceira estrofe uma função metalinguística, pelo fato de, na terminologia gramatical, se referirem a... Pessoal, então nós temos em destaque aqui vogais e consoantes. E a função metalinguística, detalhe, função metalinguística é o texto que fala sobre o próprio texto, tudo bem? Ou um texto que fala sobre a arte, sobre o código. É a língua se referindo à própria língua. Essa é a função de metalinguística. A função metalinguística tem esse papel. E aqui nós temos em destaque vogais e consoantes. Na terminologia gramatical, as vogais e as consoantes se referem a quê? A representações fonológicas, a representação dos sons, tudo bem? Esse é o nosso gabarito aí, a gente não vai investir muito tempo, não. A gente vai deixar essa parte de predicados nominais, termos, elementos sintáticos, etc. A gente vai deixar isso lá para a aula de Ana, tá? Thales, que Ana? Análise sintática. De tanto trabalhar análise sintática, eu dei um apelido carinhoso, tá? Eu chamo a análise sintática de Ana. Ana, velha amiga. Entendido? Pessoal, vamos avançar para a sétima questão. Encontramos sequencialmente nas palavras rua, leite, pátria, queijo, reticências. Então a gente vai ter de completar. Pessoal, aqui em rua, se eu fizer a separação silábica, eu vou ficar com ru-a. Ru-a. Então, o que eu tenho aqui, na verdade? Eu tenho duas vogais quando a palavra está montada, mas quando eu separo, eu fico com essas vogais em sílabas distintas. Essa é a definição de quê? É a definição de ato. Então, já corto quem tem ditongo na primeira aqui, já tira do jogo. Fazendo a separação de leite, nós ficaremos com leite. Leite. Olha só, eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Ah, Thales, mas uma delas é semivogal. Estou usando o termo genérico aqui, tá, pessoal? Mas a gente pode muito bem tornar isso mais específico e dizer o quê? Dizer que eu tenho em uma mesma sílaba uma vogal e uma semivogal, definição de ditongo aí. Agora, detalhe, esse ditongo é crescente ou decrescente? Veja só, eu tenho uma vogal. Thales, quais são as vogais? A, E e O. Quais são as semivogais? I e U, tudo bem? De modo geral, nós vimos que há casos em que uma vogal pode desempenhar a função de semivogal. Não é a situação aqui. Aqui eu saio da vogal para a semivogal, ou seja, eu saio do forte para o fraco. Se eu sair do forte para o fraco, eu estou decrescendo, portanto é um ditongo decrescente. A gente já corta aquela questão que diz que o ditongo é crescente. Tem alguma que diz que o ditongo é crescente? Não tem, não dá para cortar ninguém. Pátria, eu saio da semivogal para a vogal, ditongo crescente. Então aqui, ó, aqui eu tenho ditongo crescente e na verdade a letra D diz que é hiato, né? Já dá para cortar D, pessoal, perdão. Pátria que eu tenho semivogal, saio para a vogal. Se eu saio do fraco, vou para o forte, eu estou crescendo, ditongo crescente, não dá para cortar ninguém aqui na B nem na E. E vamos para o ditongo, vamos ao ditongo. Aqui, a gente está primeira, segunda, terceira, quarta. Beleza. Agora, pessoal, queijo. Queijo é um tritongo ou um ditongo? Pessoal, queijo é um ditongo, tá? Gabarito letra E. E agora? Ah, Thales, você falou que quando eu tenho... queijo. Pessoal, se eu fizer a separação silábica de queijo, eu vou ficar com queijo. Vamos confirmar isso? Só para não ter dúvida. Queijo, tá? Veja só. Queijo. Então, eu tenho uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Ah, Thales, é um tritongo, sem medo de errar. Não é, tá, pessoal? Não é, porque nesse caso, o
U não é pronunciado. Note que para ser tritongo, inclusive, vale a gente tomar nota disso, tá? Dífono, dígrafo, encontros consonantais. Cadê a parte dos tritongos? Eu vou colocar uma nota aqui agora. Todas essas palavras são pronunciadas. Todas três pronunciadas, tá? Vou tirar aqui encontro, belezinha. Todas as três são pronunciadas. Note que em Uruguai, averiguei, eu averiguei, guei, saguão. Nesse caso aqui, k. Esse QU, ele vai ter som de que, k, queijo, tá? Como eu não pronuncio, não caracteriza ditongo. O nosso gabarito é ditongo decrescente. E por que decrescente? Porque eu saio da vogal para a semivogal. Belezinha, ditongo decrescente, gabarito letra E. Vamos para a nossa oitava questão. Para fechar, tá? A gente vai resolver mais 3, fechando as 10. E aí a gente parte para o abraço, deixar você trabalhar com o caderno que vai ficar aí na descrição. Então bora lá. A passagem a seguir servirá de base para a questão. E que, de quebra, o MST pressionava pela reforma agrária, sem sucesso. De acordo com as normas vigentes do sistema ortográfico da língua portuguesa, as palavras sublinhadas quebra e sucesso, respectivamente, representam. Então vamos fazer uma análise aqui, pessoal. Nós temos aqui, isso aqui não é ditongo, tá? Não é ditongo. Não caracteriza ditongo, porque esse U, ele não é pronunciado. Aqui nós temos um dígrafo. Dígrafo, isso mesmo. Nós temos duas letras com apenas um som, que é esse som de quebra, tá? Anyways, nós temos aqui um encontro consonantal, B e R, beleza? Aqui nós temos um outro dígrafo, tá? Nós temos um dígrafo aqui, SS. Então, respectivamente, essas palavras, pessoal, apresentam o quê? Hiato? Não apresenta hiato. Dígrafo e encontro consonantal. SS não é encontro consonantal, não se caracteriza. Note que encontro consonantal são encontro de duas consoantes distintas. SS não caracteriza encontro consonantal, por quê? Porque é a mesma consoante, não dá para caracterizar. Não tem um encontro consonantal na segunda. Encontro consonantal, hiato. Se eu fizer a divisão silábica, pessoal, vai ficar su, ses, tá? Vai pegar esse primeiro S aqui e o SO vai ficar na última sílaba lá. Não temos hiato, não temos hiato novamente na última. Restou quem? Restou a letra A, tá, pessoal? A gente faz essa questão aqui com bastante consciência, ciente de que nós temos BR, um encontro consonantal, e dígrafo aqui em SS. Easy busy, não é? Molezinha. Nona questão, bora avançar. Quando se redige um texto manuscrito, é necessário conhecer as regras de separação silábica. Muito bom. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa em que os vocábulos apresentam separação silábica correta. Então vamos lá. Pessoal, esse mei aqui, ele deveria estar junto, tá? Primeiro, tá? Não procede. Equipe, meio. Pessoal, esse i não deveria estar separado. Thales, qual é o problema de separar? O problema de separar, pessoal, é que se eu faço essa separação silábica, eu estou dizendo que a palavra primeiro tem a pronúncia primeiro, tá bem? Não é primeiro, é primeiro, tá? Mesma coisa aqui de meio, eu não pronuncio meio, eu pronuncio meio, tá? Então veja só, esse i, ele deveria estar junto do e. Caso não, se eu faço essa separação silábica, eu insinuo que a pronúncia de meio é meio. E não procede. Mesmo caso aqui da letra A, tá? É primeiro. Essa é a separação silábica. Introduz. Por que esse TR aqui, ele tinha que estar junto do O? Sem chance, tá? Inicia, academia, inicia. Pessoal, há diversas estratégias, tá? Algumas funcionam, algumas ajudam, outras não. Mas tem gente que fala assim, você grita a palavra para ver a separação silábica. Mas uma das estratégias é imaginar que uma mãe furiosa tá falando uma palavra pro filho, como se ela tivesse dito aquilo 10 vezes já e a garota ou o garoto não tivesse pegado. Então é como se a mãe dissesse assim, inicia. É
Como se você gritasse para o seu computador. Inicia. Academia. Tudo bem? Meio. Primeiro. Tá bem? É uma das estratégias aí. Às vezes cola, às vezes não cola. Quando não colar, paciência, tá? Lança mão de outra estratégia. Mas aqui nós temos o nosso gabarito, letra D. E, Thales, qual a incorreção da letra E? Aqui nós temos o SSS junto, tá? Ele tinha de estar separado. E esse S aqui, ele tinha de estar junto com o IN aqui também. E esse U? O que esse U está fazendo isolado aqui? Ele não caracteriza, hiato. Instituição. Ou caracteriza? Caracteriza, eu acho que caracteriza. Instituição. Caracteriza assim. A gente vai tirar essa dúvida agora. Eu digo que caracteriza. Bora ver. Instituição. Vai ficar separado. Quer ver? Haha! Pega, pai. Tá separado sim, tá, pessoal? Agora note que o S ele deveria estar junto aqui, tá? Deveria estar junto. Olha só. Instituição. Show de bola. Nosso gabarito é letra D de dado. Bora avançar. 10ª questão. Nossa última para fechar. Eu acho que eu vou arriscar responder umas do IDIB aí também. Afinal, esse é o nosso objetivo, tá? A depender da quantidade de questões. Se for umas 3, a gente responde. Sem bronca. Vamos avançar, pessoal. Quanto à relação entre grafias e fonemas de palavra do texto, assinale a alternativa correta. Então, qual das últimas aí? Qual das alternativas é a correta? Basicamente, no que diz respeito aos fonemas, tá? Essa é uma questão interessantíssima. Atenção aqui agora. Dá um gole na água. Atente-se, tá? Veja só. Toxinas, peixe e ostra. Há em cada palavra o mesmo número de fonemas e letras. O mesmo número de letras e fonemas. Pessoal, aqui eu tenho mais... Em A, eu tenho mais fonemas que letras. Por quê? Porque o X, em toxinas, ele tem 2 fonemas. O som de k, s, tá? Tá? Toxina. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fonemas em toxina, mas apenas 7 letras. Olha que curioso. Legal, né? Legal. Então não procede aqui. Até que em peixe eu tenho o mesmo número de fonemas e ostra também. Mas em toxinas, eu tenho 8 fonemas e apenas 7 letras. Vamos lá. Em 4, quanto e quantidade aparece em cada palavra um dígrafo. Pessoal, não aparece dígrafo em 4, tá? Ou aparece? 4. Isso aqui é um dígrafo. Isso aqui é um dígrafo, tá? É o dígrafo nasal, tudo bem? Então, nessas últimas duas eu tenho um dígrafo. Mas em 4, queijo. Pessoal, eu não tenho dígrafo em 4, tá? Thales, mas você falou que em queijo o QU representava dígrafo. Vamos voltar para o queijo. Aqui, veja só. Olha só, pessoal. Eu não digo coejo, tá? Eu digo queijo. Então, nesse caso, QU é dígrafo. Você diz catro, por acaso, pessoal? Por acaso você pronuncia catro? Não pronuncia catro. A gente pronuncia quatro. Então, nesse caso, o U é pronunciado. Ele não forma dígrafo com o Q. Tá bem? Então, a gente corta fora a letra B. Vamos para a letra C. Em Havaí, há mais letras que fonemas, assim como em sacolinhas. Beleza, pessoal. Esse H não é pronunciado, a menos que você queira americanizar a coisa e dizer Hawaii, ok? Hawaii, que é Havaí em inglês, mas a gente está na língua portuguesa, então esse H a gente não pronuncia. Havaí é como se você tapasse aqui e pronunciasse só Havaí, belezinha? Há mais letras que fonemas, de fato. O H, ele é uma letra, mas não representa o som, portanto, em Havaí eu tenho 5 letras e apenas 4 sons. A, V, A, I. Belezinha? Agora vamos checar se sacolinhas apresenta a mesma característica também, tá? Pessoal, esse IN, são 2 letras com um som apenas. Tá? Então, esse aqui é provavelmente o nosso gabarito. Vamos checar as demais.
em professora e trabalha aparecem em cada uma, nesta ordem, um dígrafo e um encontro consonantal. A letra D está dizendo, pessoal, que em professora tem um dígrafo e que que tanto em professora como em trabalha há um dígrafo e um encontro consonantal. Isso procede? É o que a gente vai ver agora, tá? E detalhe para isso aqui, hein? Nessa ordem. Eu tenho dígrafo em professora? Tenho dígrafo em professora. Eu tenho dígrafo em trabalha? Tenho dígrafo em trabalha. Esse LH também, tá? Aqui o dígrafo é SS em professora e em trabalha o dígrafo é LH. E aqui eu tenho um encontro consonantal e aqui eu tenho um encontro consonantal. Mas o que está dizendo na letra D é que eu tenho dígrafo e encontro consonantal, necessariamente nessa ordem. E não é o que acontece. Eu tenho encontro consonantal e dígrafo. Então não é na ordem que diz a letra D. Tá? Isso aqui é um pega-ratão, é um peguinha que a banca tentou pregar. E eu tenho certeza que pegou muita gente. Olha só, não uma taxa de quase 40% de erros em uma questão não é comum. Você vai ver que é uma taxa alta. Se a gente vier para essa aqui, por exemplo, ó, tem uma taxa de 20, enquanto que essa outra tem uma taxa de 40. Tá? Ou seja, a banca pegou muito candidato ao dizer que há dígrafo e encontro consonantal. Há dígrafo e encontro consonantal em professor e trabalho, pessoal? Há dígrafo e encontro consonantal. Mas não é nessa ordem. Qual é a ordem? Encontro consonantal e dígrafo. Então a banca foi maldosa, coração cabeludo aí, tá? Em baleia, aparece um ditongo aberto na penúltima sílaba. Pessoal, esse ditongo não é aberto, baleia. Pessoal, quais são os ditongos abertos? É assembleia, heróico, geleia, ideia, tudo bem? Chapéu. Agora, se eu digo chapéu, heróico, tá? Eu já fechei o ditongo. Não se trata de um ditongo aberto aqui, por assim dizer, seria um ditongo fechado, tá? Não procede nosso gabarito, como suspeitávamos, é letra C. Pessoal, tem 3 questões do IDIB aqui, mas eu não vou responder não, tá? Eu vou deixar aí de dever de casa, eu vou até filtrar aqui, instituição não, banca, IDIB. IDIB tá aqui. Não há questões. Mas no documento que eu preparei, cadê? Nós temos questões de fonética e fonologia, sim. 2 questões, tá? Tá lá no caderno 7. Eu vou mostrar para vocês aqui, caderno 7, The Civil Engineer, My Notebooks. Vou colocar aqui 07. Olha aí, pessoal, as 2 questõezinhas a gente vai resolver. A gente vai resolver essa parada que a gente não vai deixar a ponta solta. 2 questõezinhas do IDIB, pessoal, bora lá. Em termos de grafia e de fonética, na palavra adequada, em algumas vantagens de uma contabilidade adequada, pode-se afirmar que a letra U... Pode-se afirmar que a letra U é uma semivogal e, portanto, não forma um dígrafo com a palavra que. Pessoal, então bora lá. O mesmo fato ocorre em... Vamos ler isso aqui, atenção, com atenção novamente. Em termos de grafia e de fonética, na palavra adequada, note que aqui, adequada, não forma dígrafo. Não forma dígrafo. Não é como queijo. Em queijo, o Q e o U formam dígrafo, tá? São 2 letras, um só som. Mas em adequada, veja só, adequa, tá? O Q e o U são pronunciados. Belezinha. Pode-se afirmar que a letra U é uma semivogal e, portanto, não forma um dígrafo com a letra Q. Isso mesmo. O mesmo fato ocorre com o U em. Então, pessoal, nós vamos procurar aquela alternativa em que não se forma dígrafo, assim como em adequada. Vai vendo, hein? Vai vendo. Questão de 2017 do IDIB, a nossa banca, hein? Distinguir. Ah, Thales, mas eu sempre pronunciei distinguir. Pessoal, o que acontece? Não. não, tá? A pronúncia não é distinguir, é distinguir. É distinguir. A pronúncia é distinguir. Ah, Thales, eu não boto fé no C. Vou mostrar. Distinguir. Tá? Distinguir. Distinguir. Não é distinguir, tá, pessoal? Distinguir. É distinguir.
Vai vendo. Eu errei essa questão um monte, tá? Quando eu resolvi. Veja só. Eu tive que errar 2 vezes para poder acertar as outras 3. Anyways, então, pessoal, não distinguir forma dígrafo, tá? Forma dígrafo. Quinquênio. Quinquênio é o nosso gabarito. Sabe por quê, pessoal? Eu pronuncio o U, veja só. Quinquênio, tá? Em quente, eu não digo quente ou quinto, tá? Eu digo quente e quinto, ou seja, forma dígrafo. Nosso gabarito é a letra B. Eu espero que você tenha pegado a ideia aí, tá, pessoal? Essa tem uma taxa, olha só, tem uma taxa de quase 50% de acerto. Significa que a cada 2 candidatos que resolveram, um errou. Ou seja, pessoal, a banca vai em cima da nossa falha de pronúncia. Olha o coração das bancas, tá? É um povo mal amado. Anyways, sobre o estudo fonético da palavra também é correto afirmar que há nela 5... Opa! Agora falou bonito aqui, hein? Vamos ver esse negócio aqui. Sobre o estudo fonético da palavra também é correto afirmar que... Bora lá, pessoal. Um fonema, isso aqui é um dígrafo nasal, tá? Tam, ba, tam. Isso aqui é um dígrafo nasal, portanto eu tenho um fonema apenas, então eu tenho um fonema, 2 fonemas, 3 fonemas, e aqui, esse em, também, em. Será que isso aqui vai ser... Será que isso aqui vai ser dígrafo? Vamos ver as alternativas, pessoal. Esse AM aqui, eu estou confiante de que ele é dígrafo. Não ocorre dígrafo? Ocorre dígrafo. Ocorre ditongo? Não ocorre ditongo. Cadê ditongo, pessoal? A gente não tem sequer encontro de vogais na palavra, sem chance. Anela é um encontro consonantal. Pessoal, nós temos um M e um B aqui, tá? Nós temos um M e um B aqui. Pode ser, vai vendo. Vai ser o nosso gabarito, essa letra B bem aí. Vamos fazer novamente a nossa análise de fonemas. Um fonema, 2 fonemas, 3... Um fonema, 2 fonemas, 3 fonemas, 4 fonemas. Pessoal, eu vou de B. A última vez que eu respondi essa questão foi... Apesar que já... A última vez que eu respondi ela foi dia 10, tá? Ou seja... Mas... Parece que é a letra B. Ou é a letra A? Aqui já deu para ver o gabarito, né, pessoal? A opção correta é a opção A. Eu ia errar a questão. Gabarito é a letra A. Pessoal, 1, 2, 3, 4. Vamos ver o comentário dos colegas aqui. Os ditongos nasais são sempre pronunciados com timbre fechado. Galera, não confie em qualquer videoaula do YouTube. Não ocorre encontro consonantal. Tá. As letras M e N assumem o papel de uma semi... Nossa, cara, que maldade. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Não ocorre encontro consonantal quando as letras N e M assumem o papel de semivogal produzindo um som vocálico. Tá aí o nosso gabarito. Tá vendo como a banca vai na exceção? O IDIB é uma banca meio nervosa, viu, pessoal? Vou pôr aqui comentário da Ellen. Comentário da Ellen Oliveira. Vou fazer um destaque aqui, pessoal. Não ocorre encontro consonantal. Papel de uma semivogal. Brabíssimo. Tá? Fica a dica aí. Comentário da colega. Beleza, pessoal? Cara, muito da hora. Tá vendo aí, pessoal? As 2 questões de fonética e fonologia do IDIB. Belezinha? Fica o meu abraço. Bons estudos para vocês. Vou deixar o link do caderno aí na descrição. E bora pra cima, pessoal. Que esse concurso é nosso. Se não for, é nosso próximo e seja feita a vontade de Deus. Forte abraço para vocês. Fiquem na paz. Bons estudos. Até mais.